Bom dia, quem fala aqui é o professor Márcio Alves. Nós vamos participar dessa aula, que é uma aula que trata sobre as revoluções inglesas no século XVII. As revoluções inglesas, elas têm dois nomes. O primeiro nome que a gente pode destacar é chamado também de Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, mas cada uma tem sua especificidade diferente, elas têm algo bem diferente, mas são um pouco parecidas também, porque como se tratam de revoluções, a palavra revolução quer dizer mudança, e na Inglaterra necessitava naquele momento de algumas mudanças que tinham que ser feitas. Por quê? Porque na Inglaterra naquele momento nós vivíamos, eles viviam um momento de monarquia. Os monarcas tinham poder absoluto, chamados de monarquia absolutistas. Como é que funcionava isso? Bem, os reis, eles controlavam toda a economia inglesa, Todo o país era controlado pelo rei. O rei tinha o domínio sobre a economia. O rei também, ele tinha o direito sobre a exploração colonial. Então, todas as outras colônias, todas as colônias que eram descobertas, eram dominadas por aquele país, as colônias africanas, as colônias asiáticas, as colônias americanas, no caso, os Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos, mas que era uma colônia inglesa, era dominada pelo poder do rei. Também os reis comandavam um exército, eles eram comandantes do exército, e também eles que determinavam, e participavam das guerras e também das assinaturas dos tratados de paz. Era o rei que determinava se teria paz ou se teria guerra. Então o poder era muito absoluto. Com isso as pessoas reclamavam, claro, as pessoas comuns, porque não tinham acesso ao poder, não faziam parte da nobreza, claro que elas estavam reclamando. Principalmente uma classe que começava a crescer e começava a acumular riqueza, que era a burguesia. Então, com isso, em 1534, o rei Henrique VIII ele vai criar uma igreja, chamada Igreja Anglicana, que com isso, essa igreja também, ela aumentou mais ainda as atribuições do rei. O rei, além de ter todas as atribuições que eu falei, ele também vai ser o chefe religioso do país. Então, esse modelo era um modelo que começava a ser copiado em quase toda a Europa. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tinha muito poder. E o rei da Inglaterra, ele queria tirar um pouco desse poder da Inglaterra, inclusive do poder financeiro. Tinha que todo mês mandar dinheiro para Roma, ter aquele dízimo para a Igreja Católica, e claro que os reis não estavam satisfeitos com isso, porque os reis perdiam muito dinheiro para a Igreja Católica. E fora a dominação também, fora estar sob a ordem de um Papa. Então o rei Henrique VIII ele vai inaugurar esse modelo, que é o modelo de uma igreja diferente da Igreja Católica. Claro que isso dentro da ideia da reforma protestante, que começa na Alemanha com Martinho Lutero. E ela vai desencadear principalmente na Inglaterra. Depois, ela, com o tempo, ela vai chegar em outros países, e aí os protestantes começam a ganhar espaço, principalmente no meio da burguesia. Enfim, os reis fizeram também uma aliança com a burguesia. No momento de dificuldade, os reis começam a se aproximar da burguesia e, claro, a burguesia começa também a exigir alguns direitos. E um desses direitos é criar um parlamento, criar uma carta chamada a Magna Carta e criar o parlamento. O que vai ter na Magna Carta? A Magna Carta ela vai explicar o seguinte: quais são os poderes do rei e quais são os poderes do parlamento. Então ela começa a dividir o poder entre dois setores. Por quê? Porque a burguesia também queria fazer parte do jogo político, queria participar, ok? Bem, com isso, nós tivemos aí o início da Revolução Puritana. Você vai ter um primeiro-ministro que vai dividir o poder com o rei passa a ser o chefe, presta bem atenção, o rei
ele passa a ser o chefe de Estado. E o primeiro-ministro, o chefe do governo. Okay? Então, ele é o administrador. E logo em seguida, depois de algum tempo, de algumas conquistas, né? A gente vai ter Cromwell lançando o ato de navegação, aumentando o poder da Inglaterra, só poderiam chegar nos portos ingleses, trazer ou levar mercadoria os navios ingleses, e com isso fortaleceu o poder da Inglaterra. E depois, em seguida, nós vamos ter uma Revolução Gloriosa. O que é isso? Né? A Revolução Gloriosa foi um golpe, né, contra Jaime II. Né? Por quê? Porque ele queria voltar com a questão do poder absoluto, né, do rei, né? A burguesia já estava bem organizada, bem estruturada. O que ela faz? Ela vai e persegue Jaime, Jaime é morto, né? Ele é perseguido e morto, e em seguida eles voltam ao poder e criam, né, uma monarquia parlamentarista que funciona até hoje na Inglaterra. A Rainha Elizabeth, né, ela é a chefe de Estado na Inglaterra. Mas tem um primeiro-ministro, que é o chefe do poder político, ele é o que governa. Então, em comum acordo entre a monarquia e o parlamento, eles reorganizam a Inglaterra. Né? Então, nesta aula de hoje, o que a gente pôde aprender? Primeiro, que teve duas revoluções inglesas do século XVII. Quais são as duas? A puritana e depois a gloriosa. Ok? Que um monarca absolutista, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele domina todo o país. Ele domina a economia, ele domina a guerra, ele domina o exército, né? E aí os ingleses não estavam satisfeitos com isso. Quem é que fez essa intervenção? Quem é que conseguiu mexer nesse sistema? Os burgueses. Quem são os burgueses? São aquelas pessoas que detêm poder econômico. São aquelas pessoas que têm os negócios, as indústrias, os comércios, as fábricas, né, que controlam as ferramentas, que são donos das máquinas. Essas pessoas é que pagam salário, que botam as pessoas para trabalharem para ela, para que elas tenham mais lucro. Ok? No sistema capitalista, né, quem tem dinheiro investe para ganhar mais dinheiro. É errado isso? Não, não há problema nenhum em ser rico. Talvez o problema está em não dividir um pouco a riqueza. Mas isso, talvez, né, num outro processo, num outro momento, o mundo um dia possa ter se modificar e ser mais igual. Mas, enfim, o que eu queria que vocês prestassem atenção nessa aula de hoje é no processo revolucionário, no processo de mudança. Muitos países passaram por um processo de mudança e o mundo, né, enquanto um mundo de evolução, um mundo de mudança, um mundo de revoluções, sempre nós vamos ter essa discussão entre o operário, né, no caso o proletariado, e também o burguês. Né? Na Revolução Industrial você vai ter duas figuras importantes que vão surgir. O proletariado são aqueles que trabalham, aqueles operários, e os burgueses, que são os donos das fábricas, das indústrias, né? Aqueles que empregam, aqueles que pagam salário e assim exploram um pouco da mão de obra do trabalhador. Um abraço e até a próxima aula.